seja bem-vindo a mais um episódio do Gov Talks, o podcast da Soner. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que fica aqui bem pertinho da nossa sede aqui em Uberlândia, o prefeito de Araguari, Renato Carvalho. Seja bem-vindo. Olá, Larissa, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para compartilhar esse momento contigo, contar um pouquinho das histórias, experiências que a gente está tendo ali na nossa cidade de Sorriso, em Araguari. Uma cidade que está bem próxima aqui do nosso Triângulo Mineiro, nossa terra boa, né, Renato? É um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, para compartilhar um pouco essa experiência de estar à frente de uma prefeitura, e foi a sua primeira experiência na vida pública, né, Renato? Exatamente, eu sempre, querendo ou não, fui servidor público, né? Eu passei no concurso da Escola de Cadetes aos 17 anos, então naquele momento ali, mesmo sendo militar não deixa de ser um servidor público, né? Verdade. E acabou que eu segui a carreira, lá são 5 anos, Academia Militar das Agulhas Negras, você fica 1 ano em Campinas, 4 anos em Resende, no Rio de Janeiro, na AMAN. E a AMAN, ela é uma universidade, não deixa de ser uma universidade, a gente sai bacharel em Ciências Militares e também com a possibilidade de administração. E é interessante que é uma escola multidisciplinar, né? Porque lá a gente tinha aula de hipismo, tinha aula de química, filosofia, natação, matemática, cálculo integral, e tudo isso compõe a sua cesta de matérias que você estuda no decorrer dos 5 anos. Então foi para mim muito interessante. Após esses 5 anos eu me formei e aí eu rodei o Brasil, né? Morei em Barra do Garças, Aragaça, ali no Mato Grosso, Goiás. Morei em Belém, Natal, Rio de Janeiro, também Campinas, Resende e Brasília. Nesse tempo eu também me formei em Direito e Auditoria, licitações e contratos. Então, assim, a minha vida foi pautada, o profissionalismo em órgão público, né, na administração pública. Mas como agente político, aí é a primeira oportunidade aí que eu estou tendo. E a gente vê que é uma missão, viu? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, é uma missão. Foi bacana que você já contou um pouco assim da sua história, uma coisa que eu gosto muito de fazer, trazer o convidado para compartilhar um pouco da história. Sim. Então você já falou um pouco assim dessa trajetória aí na carreira militar e agora como agente político, um primeiro desafio aí à frente da gestão. E quais os principais desafios que você encontrou nesses últimos anos, Renato? Bom, até complementando, já te respondendo aqui, é interessante que às vezes as pessoas me perguntam: poxa, Renato, você tem algum parente, algum familiar que é político? Por que você entrou na política? Tem algumas coisas que marcam a gente, né? E eu me lembro muito bem que eu nunca, até 2018, eu te falo com toda segurança que até outubro, novembro de 2018, eu nunca tinha imaginado essa pessoa aqui na política, né? O Renato na política. Só que vai acontecendo algumas coisas que eu fiquei percebendo que o Brasil estava passando por uma grande mudança. E eu percebi também o seguinte: poxa, como eu entrei muito novo na carreira e estudei muito essa área de gestão pública, e gosto dessa área, eu pensei, daqui uns dias eu vou aposentar e não quero ficar escrevendo textão no Facebook, reclamando, né? Então, pelo menos deixa eu tentar contribuir. Se não for aprovado pelo voto, eu continuo, mas pelo menos eu vou ter um respaldo. Naquele momento eu imaginava, né? Pelo menos eu vou ter um respaldo para poder falar nos cafés da tarde da família que eu posso reclamar, que pelo menos eu tentei. Você tentou fazer a sua parte, né? E tem umas coisas assim que marcam a gente bastante, porque nós estamos passando por um momento, só para que você tenha ideia, o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba têm 66 cidades. Araguari, hoje, está a 20ª economia do estado de Minas. Né? IDH, nós somos o 13º IDH. E, então, em termos de qualidade de vida, nós estamos aqui no Sudeste, que é uma das regiões privilegiadas do Brasil. Sim. Nós temos alguns indicadores aqui que até nos coloca como se fosse um país de primeiro mundo. Mas, ao mesmo tempo, as nossas prefeituras ainda são muito, muito burocráticas. E o informatizar, na época eu vim na campanha com informatizar, desburocratizar e capacitar. Então, esse burocratizar, que eu queria desburocratizar,
E o capacitar, eu senti que ainda tinha um déficit muito grande, um gap muito grande do federal, do governo federal, que ainda tem muita coisa para melhorar, quando você vai comparar com os municípios. Entendi. Uma experiência que me marcou, que foi talvez o start naquele dia que me motivou, foi um dia que eu fui ajudar a minha família, eu estava com um tempo de folga, eu fui ajudar a minha família a resolver um problema de alvará sanitário na prefeitura. Eu percebi ali que não tinha um fluxo processual que te desse confiança. Porque às vezes a gente acha que o informatizar é só mexer no computador, Verdade. Mas não, poxa. Às vezes um cidadão médio, de médio conhecimento, aquele que está querendo empreender, chegasse ali, eu quero ter um alvará, e ele ia ficar dando cabeçada, não tinha... Vai no setor, ele vai no setor, outro. daí tem que pegar a assinatura, tudo quanto é setor, então acaba que daí é uma burocracia que ele tem até que pagar alguém que se especializou na burocracia. Despachante, verdade. E isso me marcou muito, eu falei, tem que mudar. E de maneira assim, nesse mesmo tempo, daí a gente pega alguns cases, né? Nesse mesmo tempo eu estava resolvendo um problema de um terreno que eu tinha lá em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. E apesar de ser interior do Rio Grande do Norte, né, que está lá no Nordeste, tudo, muito mais desburocratizado e informatizado. Né? Sim. O fluxo processual informatizado, mas assim, 1000 anos-luz melhor do que o que a gente tinha. Eu falei, nós temos que mudar isso. Legal. Bom, e essas coisas foram me motivando até chegar logo no início de 2019. Eu falei, já que é para fazer, vamos fazer direito. Daí eu fiz um trabalho assim de estudar primeiro. E eu me lembro que lendo a Veja, eu estava vendo as notas da Veja lá, Renova BR, bate recorde de matrículas, tal, que é uma escola política de formação de líderes. Daí me inscrevi. E foi uma escola muito boa, que daí ela funciona como se fosse uma pós-graduação, vamos dizer assim, com várias aulas, casos, boas práticas de gestão. Então, você tem aula no INSPER, você tem aula com vamos dizer assim, os players que tem de gestão, né, governadores bem avaliados, prefeitos bem avaliados. Daí foi muito bacana. Então, 2019 foi um ano de muita preparação. Bacana. E um ano também de muita reunião com lideranças, para ver o que eles achavam. Muito e aí, em 2020, aconteceu uma série de turbulências, infelizmente pandemia, tudo que você imaginar. É verdade. Mas, graças a Deus, deu certo. Deu certo, enfrentando todos esses desafios, né, mas com toda essa bagagem. Eu já ouvi falar dessa escola da Renova, eles fazem um trabalho muito bacana. Eu não entendia tão bem como que era essa formação de líderes, mas eu vejo que, sem dúvida, essa formação das lideranças na gestão pública, principalmente municipal, devido a essa distância que existe, às vezes, em relação à federação e o que a gente tem aqui nos municípios, ela realmente precisa acontecer, né? Você capacitar cada vez mais os líderes, trazer esses exemplos de cases, né? Você trouxe aí um exemplo lá de São Gonçalo do Amarante e quis, né, falar, nossa, por que a minha cidade, que tem esses índices, por que eu não consigo? Por que eu não poderia fazer isso aqui? E eu costumo dizer também, Renato, que às vezes a gente chega numa prefeitura para implantar um processo, né, e a gente pergunta, mas por que esse processo está sendo feito dessa maneira? E muitas vezes o que a gente ouve é, não sei, sempre foi assim o processo. E acho que a gente está chegando num momento de tanta transformação que, de fato, a gente precisa repensar os processos para entender se o que acontecia lá atrás ainda faz sentido, né? Uma coisa que tem em toda a repartição pública, às vezes até na iniciativa privada, que eu, vamos dizer assim, proibi entre os meus secretários, é o mal do Alto da Compadecida. Você sabe o que é esse mal? Não tinha aquele filme lá, o Alto da Compadecida? Daí o Chico falava, não sei, só sei que sempre foi assim. Então, isso é uma coisa, caramba, que quando me dá uma resposta dessa, às vezes involuntariamente, sem a pessoa perceber, não sei, só sei que sempre foi assim. É verdade. Isso aí mostra muito o seguinte, quando a gente tem o ser humano é assim, né? Ele tende a ser assim, e a gente tem que ter os freios para não deixar ficar dessa maneira, principalmente no mundo corporativo, na gestão pública. Então, às vezes, já tem um fluxo tão burocrático naquele órgão público, mas tão burocrático, que a pessoa nem pergunta o porquê de pegar essa assinatura, esse carimbo.
Poxa, Verdade. na nossa prefeitura mesmo, agora, graças a Deus, eu acho que não está acontecendo mais, mas às vezes ainda acontece. Várias vezes chegava lá assim, no início da gestão, prefeito, poxa, por favor, tem que pegar essa assinatura aqui urgente. Mas, pô, eu já assinei esse papel. Não, mas é porque aquele lá estava sem o carimbo. Agora... Ah, sim. Então, assim, poxa, nós estamos em 2023, é um carimbo que vai validar o ser oficial ou não oficial, um documento. Tá vendo? Agora, com toda a legislação, né? E nós temos uma legislação que já até... E às vezes a legislação do Brasil ela é até moderna. O problema é que às vezes as gestões que não acompanham. Então, um exemplo, Verdade. nós já temos uma legislação regulando as assinaturas digitais. Sim, a lei colocando das nível ouro, assinaturas prata, digitais. tudo, né? Sim. A validade que elas têm. Eu falei, cara, vamos usar. Só que a coisa é tão disruptiva às vezes que às vezes aquele profissional com muito esmero, que teve sempre aquele cuidado, fala, não é possível que agora eu vou entregar a minha assinatura a uma assinatura digital. Gera uma insegurança, às vezes, no servidor público, né? Mas quando você... E aí é o que eu mostro sempre, não adianta você chegar com o sistema mais inteligente, com informatizar de maneira robusta, se você não trabalhar muito a quebra de cultura, a disrupção daquela cultura e falar assim, poxa, isso aqui é validado, isso aqui vai valer do mesmo jeito que a sua assinatura. Com certeza, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem é trabalhar essa cultura que a gente tem, às vezes, dentro das prefeituras para mostrar, olha, mas a gente tem uma legislação que ampara, o próprio município publicando um decreto para amparar e dar mais segurança também para os servidores, né, Renato? Inclusive, foi numa situação de um projeto como esse que a gente teve nosso primeiro encontro, né, a sua pauta de governo do governo digital, e a gente trabalhou junto aí em alguns projetos, a gente até tem um case de Araguari bem interessante na área de licenciamentos, onde foi possível a gente reduzir de um prazo médio que havia em relação a esses processos de 6 meses para 15 dias, os prazos dos alvarás no município, toda a área de comunicação, os ofícios, a gente trabalhou muito nesse sentido para levar essa informatização desses processos, né? É o que eu mostro sempre, né? O Brasil como um todo, eu fico sempre pregando a lógica, Araguari, ela reflete muito bem boas práticas de gestão que estão ocorrendo no Brasil, mas não deixa de refletir o que nós temos ainda a melhorar nível Brasil. Então, o que eu falo muito lá para o nosso pessoal, para os secretários? Quando você pega a produtividade da hora trabalhada brasileira hoje, ela tem muito a melhorar. Nossa produtividade, quando você olha num ranking com outros países, igual a Coreia do Sul, que na década de 80 era muito parecido com o nosso, hoje ela está muitas vezes melhor que a gente. Olha que interessante. Aí você pega o seguinte, a produtividade da hora trabalhada na iniciativa privada tá X. A produtividade na gestão pública, ela tá X pela metade ainda, sabe? Nós temos que melhorar muito isso. Então, eu acho que é um dos grandes vetores que não só tem que ser prioridade na gestão araguarina, mas nível Estado e Brasil. Porque, vamos citar esse exemplo aí do alvará de construção. Você já imaginou que quando a gente reduz o tempo, o tanto também de hora trabalhada daquele empreendedor, daquele construtor ou do proprietário da casa que deixou de ir, ficar verificando, olhando no sistema, indo na prefeitura, quando você pega isso é tempo, e tempo é dinheiro. E além de dinheiro, ele pode estar otimizando esse tempo para outro empreendimento. Né? Uma das coisas que nós vamos colocar agora e está como meta já para a semana que vem, é lógico que a gente vem trabalhando nisso há meses, para agora entrar com alvará sanitário 100% digital. Que ótimo. Então, que inclusive foi aquele processo que te inspirou lá atrás, não foi esse licenciamento que você contou da sua história? Exatamente. Então, o alvará sanitário, nós temos os níveis de risco ali, né? É lógico que vai ter um alvará, dependendo do nível de exigência, por exemplo, se eu estou abrindo um hospital, ele vai ter que ir lá na vigilância, tudo, mas mesmo estes mais complexos, aquilo que for possível fazer para um upload e para um download, e aí vai fazendo as diligências, devolutivas, tudo de maneira eletrônica, nós vamos implementar já para a semana que vem. Na semana do aniversário,
dos Da 135 anos da cidade de Sorriso, cidade de Araguari. Olha que oportuno, então, te receber aqui na véspera do aniversário do município é uma coisa muito boa, né, prefeito? Com certeza vai deixar um legado aí, um marco. E eu vejo também, Renato, que você trouxe um pouco desses novos gestores públicos que estão entrando na política, né, que vem essa transformação, essa inovação, essa renovação, assim como a Renova tem feito, né, trazendo novas lideranças, essa renovação na gestão pública, quebrando esses paradigmas. Acho que isso é muito importante para esses próximos anos, para o futuro da administração pública no Brasil, né? Exatamente. Eu tenho, assim, eu me lembro que eu tive aula com a Raquel Lira, que hoje é governadora de Pernambuco. Olha. Até por coincidência, essa semana eu fui numa padaria lá em Brasília, ela estava bem do meu lado lá tomando um café. Nossa! Ali, mas eu nem assim, parei ela, assim, não tietei. Falei, poxa, às vezes é o momento que ela está tendo ali. Mas uma gestora que eu tenho ela como exemplo, por ser uma liderança feminina, de raciocínio muito rápido, conhece, então ela é bem resolutiva. Que bom. Tive aula lá com o Eduardo Leite, que eu entendo também ser um gestor aí do executivo que realmente fez diferença e tem muito conhecimento, é um cara muito técnico e ao mesmo tempo... também ascendeu bem rápido, né? E ao mesmo tempo pegou uma maturidade política muito rápido, né? Verdade. Então, eu tenho também como exemplo aí o próprio nosso governador Zema, o Tarcísio, que é que eu considero um fora da curva. Então, nós temos aí uma juventude política, não necessariamente por idade, Verdade. mas um pessoal novo entrando de maneira muito aguerrida e com vontade de fazer diferença nesses casos. Até porque, você pega um exemplo assim, Fundação João Pinheiro, no estado de Minas hoje, que é uma escola de administração pública assim, que é referência nível Brasil. Uhum. Você imagina aquela pessoa que se forma lá, igual esse eu estava conversando com o secretário de saúde de Minas, e as 4 assessoras dele, assim, tudo da Fundação João Pinheiro. Olha. Imagina você formar numa escola de excelência, num INSPER, no FGV, numa Fundação João Pinheiro, e trabalhar num lugar muito burocrático, achar aquilo normal e ficar. O Brasil que a gente quer é o Brasil que a gente tem que trabalhar para ter ele, né? E não deixar que as pessoas, um sujeito indeterminado, um dia vai chegar e vai fazer esse Brasil que a gente quer. É a gente mesmo. A gente tem que colocar as mãos na massa para fazer acontecer, Exatamente. Né, Renato? E me fala um pouquinho assim, né? Você comentou comigo um pouquinho antes da gente entrar aqui que você vai para Brasília semana que vem, se eu não me engano, participar de um painel lá do CLP em relação ao ranking de competitividade dos municípios. Conta um pouquinho como que vai ser esse encontro. Exatamente. Bom, o CLP, qual foi o primeiro contato que eu tive com o CLP? Eu sempre, logo que assumi, eu fiquei procurando, né, para verificar onde que eu poderia ter balizas, indicadores assim que fosse interessantes, fidedignos para uma gestão pública e poder ter um norte na gestão. Uhum. Daí você pega, às vezes tem a Isto é Cidades, que tem uma plataforma de dados, trabalha com uma plataforma de dados, tem o Urban Systems, e tem outros casos aí. Só que o CLP me chamou a atenção, que daí eu tive um contato com eles também, lendo o jornal, tudo, sabendo que existia o CLP, e fui dar uma olhada. E o CLP hoje se tornou uma referência de apoio à gestão até nos ministérios. E independente se está o governo A ou o governo B, é o Centro de Lideranças Públicas, que foi criado, uma organização não governamental, e com foco específico, isso patrocinado por grandes empresas que querem também têm a responsabilidade social, e falar assim, poxa, como que a gente vai aplicar uma política pública sem dados e evidências? Sem dúvida, então a gente tem que ter dados e evidências. E às vezes é o que eu sempre falo, muito mais importante que ter na prefeitura o melhor computador é ter também dados e evidências e trabalhar com os dados. Visibilidade. Exatamente. Então, o CLP hoje, ele inicialmente criou o índice de competitividade, o ranking de competitividade dos estados. Aí foi um caso muito exitoso, logo eles já passaram para os municípios. Ah, que bacana. E a ideia não é mostrar o primeiro e último lugar, que acaba que mostra também. Mas a ideia é mostrar o seguinte, cara,
Vou dar um exemplo para você prático que aconteceu Certo. com a gente. Eu verifiquei que um dos casos que a gente tinha lá, você pega um exemplo, a segurança. A segurança tem vários sub-eixos que eles trabalham. E esses sub-eixos, às vezes, têm algumas ramificações. A gente verificou lá que Araguari tem um caso que pode melhorar muito, que é a morbidade no trânsito. Então, ou seja, muitos acidentes, muitas pessoas chegando, às vezes, na UPA. Aí eu falei assim, cara, como que nós vamos melhorar isso? Então, se eles estão tendo esses dados, eles estão tendo através de uma plataforma que eu não sei onde. Onde que eu vou conseguir isso, buscar? E é interessante que na hora que você vai na cozinha de casa, a Secretaria de Trânsito nossa não tinha nenhum sistema para chegar, nenhuma planilha de Excel para falar assim, cara, essa esquina é a que mais tem sinistro, que mais tem batida, que mais tem acidente. Nossa, entendi. Muito no achismo, tá entendendo? Entendi. Eu tenho, pela experiência, eu tenho certeza que é tal esquina, aquelas esquinas lá. Não, eu falei, não, cara, nós temos que criar uma base de dados. E outra, às vezes, você bate o carro numa esquina aqui, você não chama mais a polícia militar. Antes não, né? Antes vinha a polícia militar, a vizinhança inteira, Sim. a polícia civil, vinha Verdade. todos os casos. Agora não. Às vezes você tem um acidente ali, vem o SAMU de socorre. Às vezes vem o corpo de bombeiro. E às vezes não machucou ninguém, vem a polícia militar. Ou às vezes não vem ninguém, você já notifica só o seguro. E como que você vai compilar todos esses dados? Verdade. Daí surgiu, peraí, vamos organizar isso. E aonde que tem que compilar esses dados? Na PM, na Polícia Civil? Não, pô. Então vamos lá na Secretaria de Trânsito, ela tem que ser responsável e eles passarem esses dados. Sim. Pra gente trabalhar o quê? Com dados e evidências e não ficar aquele negócio, eu acho que aqui tá merecendo um sinal de trânsito, eu acho que aqui tá merecendo um quebra-mola. Então, essa gestão de dados, inteligência de dados, junto com o que a gente tem no mundo real, eu falei, poxa, vamos aplicar isso. Então, é esse tipo de situação que o CLP nos apoia, nos ajuda bastante e desperta que tem sim nível cidades, nível Brasil, mas no dia a dia mesmo de trabalho de uma prefeitura é muito importante essas ferramentas, esses indicadores. E graças a Deus para a semana que vem, a gente já está no primeiro ano que está trabalhando. Olha. E nós nós estamos no primeiro ano, né? E graças a Deus já conseguimos um resultado assim muito interessante, porque daí apenas preenchendo as plataformas direitinho, colocando o que tem que ser colocado, fazendo gestão de dados, agindo onde tem que agir com base em evidências, a gente teve algumas situações na saúde que a gente melhorou 120 posições. Olha, que então você pega a cobertura vacinal. Nós estamos passando por um momento agora, a gente identificou, o Brasil está passando por um momento muito problemático em termos de cobertura vacinal. Entendi. Preconizado pelo Ministério da Saúde é 95%. Aí teve cidades que ficou abaixo de 60%, muitas cidades. Por conta da pandemia, daí teve toda aquela preocupação, vacina, não vacina. E vacinas assim que a gente, às vezes, já tinha erradicado nos anos 2000, nos anos 90. Aí nós chegamos agora, peraí, é isso aqui que é a evidência, os dados são esses. Então, onde estão essas crianças que não estão vacinadas? Poxa, estão na periferia a maior parte. Onde estão nossas escolas municipais? Estão na periferia a maior parte. Então vamos fazer o seguinte, se a gente alcançar 95%, 14º salário para todos os diretores e professores. Aí, olha, nós estamos com essa política pública agora agressiva para chegar em 95% de cobertura vacinal até o final de 2023. E vocês vão fazer uma campanha de vacinação nas escolas, então? Aí é o seguinte, ou é uma entenda que quem vai ganhar o 14º, nesse primeiro momento, diretores e professores. Apesar de ser uma ação de saúde. Por quê? A busca ativa é o próprio professor verificando, filho, você já foi, né, para o aluno, já foi vacinado? Cadê seu cartãozinho de vacina? E isso já deu, assim... nossa, isso, muito bacana, já teve um movimento positivo muito interessante. E aí você tem que pegar também esse cartãozinho de vacina e tem que fazer, ele está no sistema, do Sistema Único de Saúde. Para ter os dados que vão ser integrados. Então, essa gestão de dados e de operacionalização, logística de vacinação, tudo, através com dados e evidências, a gente está conseguindo uma coisa que dá qualidade de vida e saúde para a população. É muito interessante pensar que a escola ela é base, de fato, né, de conscientização da sociedade
e atua como um grande ator aí na consciência política, na consciência cidadã da população. Se a gente não trouxer a escola para a base do que a gente quer ver o futuro do nosso país, né? Exatamente. Acho que a gente... Inclusive, todas as escolas municipais de Araguari hoje, nós começamos o ano passado, nós temos os secretários mirins, que são eleitos pelos próprios colegas. Olha, que legal. Alunos lá, os colegas. Então, nós temos secretários mirins nas, por exemplo, 20 escolas, nós temos lá. De qual idade? Na verdade, tem, né? Ensino Fundamental 1, aí nós tem temos Ensino Fundamental 2. Entendi. Nós temos lá de 8, 9 anos a 13 anos, mas cada escola tem o seu representante. Que já estão aprendendo a exercer a sua função cidadã, a participar ativamente da mudança que eles querem ver do país. Exatamente, e eles trazem, na verdade são 16 escolas, né? E 20 creches, que a gente chama de CMEI. Mas é interessante que quando você escuta, e foi tão assim, logo que a gente pegou e colocou esse ato de gestão em si para funcionar, tudo, eu tinha lido uma reportagem, acho que não sei se foi na Veja ou você CSA, mostrando que a França está fazendo isso muito com as suas crianças, colocando algum papel de liderança para ajudar na gestão pública. E eu senti na prática o tanto que às vezes eles trazem aquela demanda mais genuína, tá entendendo? A criança, quando eu faço a reunião com eles lá, eu falo para eles trazer foto, cartinha, tudo. Eles trazem foto do buraco. É aquela coisa imediata que é o que realmente acontece na cidade. Porque a cidade, a rua dele bacana, sem nenhum buraco, com meio fio, né? Praças bem cuidadas, o postinho de saúde funcionando, com médico. O primeiro nível de contato com o que vai impactar ali a vida do cidadão, aquele buraco, é a cidade cuidada. A merenda da escola, se tiver ruim, ele já fala. É isso, eu acho que é o impacto que a gente traz na vida do cidadão, é por onde começa a transformação, é onde dói mais na população, pelos serviços, né? É a cidade que eles estão vendo ali. Exatamente. Que bacana te receber aqui. Queria ouvir se você tem aí algum outro case que você queira compartilhar com a gente. O que você enxerga como desafios para os próximos anos na sua gestão ou na sua vida e que você possa compartilhar com a gente para a gente encerrar hoje esse podcast. Olha, primeiro também agradecer, né, pela oportunidade. E, Larissa, o que eu vejo que nós temos assim, de coisas que estão sendo muito bem usadas, faladas da nossa gestão lá, é interessante. A gente começou a ter um foco especial nos espaços de convivência. Quais são eles? Praças e parques. Então, aonde nós tínhamos lá, um exemplo, na SAI, Superintendência de Água e Esgoto, que é até um lugar central da cidade, mas era um terrenão, um cerradão lá de 20 mil metros quadrados. A gente tiramos a cerca daquilo e fizemos um parque lá. Você não tem noção, chegar lá agora tá cheio. Nossa, o pessoal esse horário o pessoal já começa a fazer caminhada, tudo. E o pessoal sai da escola, as crianças vão tudo brincar. E pelo investimento que foi, e o custo-benefício, quando você analisa tudo isso, foi muito barato. Porque o retorno para a sociedade. Exatamente. Né? Então eu acho que as cidades, né, toda a gestão ela tem que ser voltada para o cidadão. O centro da cidade tem que ser o cidadão. O que a gente vai fazer cidadão se sentir bem, ter qualidade de vida? Então, eu senti que esse investimento nos espaços de convivência, parques, praças, e aí vai desde de pequenos detalhes. Então, eu me lembro quando a gente foi investir nesse parque lá, estava o projeto inicial, uma grama, que eles chamam de grama boiadeira, que é aquela grama normal que a gente vê assim, ela geralmente costuma ficar pinicando quando você senta nela. Eu falei, poxa, vamos ver uma grama que é aquela grama assim, que a gente vê o pessoal sentado, que não vai pinicar, que dela vai ter aderência de uso. E colocamos uma grama esmeralda. O fato de você colocar uma grama propícia para isso, você vai passar lá sábado de tarde, você vai se assustar, vai ter várias pessoas realmente fazendo piquenique, lendo, olha que legal. Com o seu cãozinho ali brincando, com um pet. Tomando um sol. Exatamente. Então, isso é uma coisa que me deixou assim, muito orgulhoso junto com a equipe, porque a gente viu que estava no caminho certo. Muito legal esse projeto. Exatamente. São os pequenos detalhes, realmente, né? A cidade como um espaço de convivência, um organismo vivo que é transformado e que, em última análise, é o lugar onde as pessoas vivem. Exatamente.
E por último, o que eu vejo é o seguinte, né? Não adianta uma pessoa só não vai conseguir mudar a realidade de um município. A sociedade tem que estar engajada, a responsabilidade social é muito importante. Por isso que hoje o que marca muito para mim assim, numa gestão pública, qualquer gestor tem que estar focado em quebrar uma cultura que às vezes estava já assim arraigada por muitos anos. E lógico que aquela cultura de burocracia, Sim. aquela cultura que nada pode fazer, tem medo de tudo, que pode dar errado. Então, às vezes, passou 4 anos. A gente foca na formiga e o elefante está passando, tá entendendo? Então, os gestores públicos hoje, eu vejo que aqueles cases que a gente tem no país é aqueles que focarem realmente em quebrar uma cultura que já estava arraigada por muito tempo e foi aqueles que foram para o caminho de desburocratizar. E que tem que ter coragem, né? Envolve coragem. E aí vai. Esses dias eu li uma frase, que na verdade são 2 frases que se formam uma, que acho que isso veio até dos livros do Maquiavel. É um artigo que tem do Fernando Schiller, da Veja, e ele falou uma coisa interessante, né? Quando você cria uma coisa, uma mudança, mesmo que seja muito boa, uma mudança disruptiva, aqueles que estão sendo prejudicados, eles vão assim te apedrejar. Verdade. E aqueles que estão sendo beneficiados inicialmente vão te defender timidamente. Então, ou seja, porque todo mundo está pagando para ver. A médio e longo prazo, que você realmente vai falar, não, tá vendo? A gente estava certo, né, nesse caso. E é assim, mas só faz parte. Só depois que você já teve a coragem. Envolve uma coragem nisso tudo. Com certeza envolve. Porque naquele momento, né, o ser humano já é acostumado com o processo, ainda tem medo da mudança. E ainda está enraizado no hábito, a gente é movido a esses hábitos. Então, aquela quebra inicial, ela causa uma estranheza, né? Exatamente. E essa estranheza, ela é um início. Mas depois que passa aquela turbulência inicial da mudança, todo mundo vê os benefícios e aí a gente costuma falar, né? Depois não consegue mais voltar atrás porque os benefícios são tantos dessas transformações que a gente tem vivido. Claro que a gente não acerta sempre, né? Mas quando a gente tem a coragem de ir para o caminho que a gente tem a confiança, os dados para comprovar e para saber que aquele caminho é o melhor caminho, a gente consegue depois provar os benefícios e colher os resultados. Colher os resultados. Foi uma honra te entrevistar, obrigada por ter vindo, uma inspiração conhecer um pouquinho mais da sua história. Te agradeço muito por ter tido esse tempo de vir aqui falar com a gente nesse GovTalks. E é isso, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Larissa. Eu também me sinto lisonjeado de estar aqui. Eu sei que você é um entusiasta de tecnologia, inovação, empreendedorismo. Então, eu me senti até, falei, será que sou eu mesmo que estou sendo convidado? Mas obrigado aí pela oportunidade, viu? Obrigada. Esse foi mais um episódio do GovTalks. Segue a gente aqui nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, deixa um comentário pra gente entender o que você mais gostou dessa conversa que a gente teve com o prefeito de Araguari, Renato Carvalho. Obrigada.